Senta que lá vem a história. Um personagem que passou pela história de Santa Catarina desperta atenção pelo caráter mitológico e profético. João Maria, um nome que ecoa no imaginário popular do interior catarinense. São João Maria se tornou um mito, um monge dos excluídos, mas hoje sabemos que eram pelo menos 3 pessoas distintas em tempos diferentes que marcaram a história do sul do Brasil. Esses monges caminhavam por uma vasta área do país entre o final do século XIX e início do século XX, com caráter de curandeirismo e messianismo que os uniu na lenda e no folclore. A população, por meio de lendas e folclore, transformou os 3 em um só. A dificuldade de separar suas vidas e feitos é tamanha que, para o povo, eles são a mesma entidade. O que eles tinham em comum? Atuação em épocas de grandes transformações sociais, onde a medicina e a educação eram inacessíveis para a maioria da população. Os monges ofereciam aconselhamento religioso, cura com ervas, água e milagres. Eles eram a esperança para os humildes em meio à penúria. O primeiro monge a aparecer e que provavelmente inspirou o mito foi João Maria de Agostini. Religioso, era italiano e nasceu em 1801. Chegou à América em 1838 e percorreu por um caminho árduo, de barco e a pé, passando por Venezuela, Equador, Colômbia, Peru e por quase toda a costa brasileira, andando por todo o continente e terminando na América do Norte. Em 1845, passou pela região e popularizou o culto a Santo Antão, considerado o pai de todos os monges. A fama e a influência de Agostini geraram medo nas autoridades do Rio Grande do Sul, que o prenderam e decretaram sua proibição de retorno ao estado com receio de concentrações populares. O monge passou por um período refugiado entre Santa Catarina e o Paraná. Mesmo assim, em 1851, retornou a São Borja, onde foi expulso após criticar duramente a escravidão e o cativeiro de crianças indígenas. No começo de 1852, apareceu em Porto Alegre buscando um passaporte para o Paraguai. O governo atendeu ao pedido, mas determinou que ele deixasse a província em até 30 dias. Ele seguiu sua missão, mas foi assassinado em 1869 no Novo México, Estados Unidos. Seu corpo está enterrado em um cemitério católico na cidade de Mesilla, a 80 quilômetros da fronteira com o México. O segundo monge, João Maria de Jesus, surgiu no Paraná e Santa Catarina, atuando entre 1886 e 1908. A semelhança com Agostini era tão grande que o povo os considerava a mesma pessoa. Ele usava os mesmos métodos de cura por meio de ervas, conselhos e água de fontes. Em um retrato da época, uma legenda dizia que ele tinha 188 anos, alimentando ainda mais a lenda em torno de sua figura, com semelhança tão grande entre os 2 primeiros monges que a população os considerava o mesmo. Supõe-se que seu nome real fosse Atanás Markaf. Em 1897, declarou crescido em Buenos Aires e, após um sonho revelador, decidiu percorrer o mundo por 14 anos, evitando comer carne em determinados dias e sem aceitar abrigo em casas de outras pessoas. Seu desaparecimento é incerto, sendo por volta de 1900 ou 1907 e 1908. O terceiro monge, José Maria, entrou em cena em 1911. Disse que era um ex-militar cujo nome de batismo era Miguel Lucena de Boaventura. Ele se auto-intitulava irmão do primeiro monge. Apesar de usar os mesmos métodos de cura, ele se diferencia dos anteriores ao organizar agrupamentos e redutos, que já eram acampamentos com vida e organização própria. Ele atuava em uma região que era palco de disputas por limites territoriais entre Santa Catarina e Paraná, hoje interior catarinense, sendo a região do contestado. E sua influência se tornou tão grande que foi vista pelas autoridades como uma ameaça. A suposta intenção de restaurar a monarquia serviu de pretexto para o governo intervir. Em 1912, o monge foi morto em combate em Irani, em um confronto que também vitimou o coronel João Gualberto Gomes de Sá. A morte de José Maria não pôs fim à história, mas acendeu o estopim de um dos maiores conflitos internos do Brasil, a Guerra do Contestado, que se arrastaria por anos. A fé popular,
que os monges cultivavam no povo e que era sua única esperança, foi o motor da resistência. Os acampamentos transformaram-se em bases de luta para camponeses e caboclos que lutavam sob a bandeira do Messias. A Guerra do Contestado, impulsionada pela devoção e influência dos monges, se tornou um dos maiores e mais sangrentos conflitos do Brasil. A disputa territorial entre Paraná e Santa Catarina, somada à exploração de madeira e à construção de uma ferrovia por uma empresa estrangeira, criou o cenário perfeito para a revolta. A população, que já se sentia abandonada pelo governo e despojada de suas terras, um ideal e vontade para a luta, visto que o governo não os deixava em paz. Os monges, vistos como santos e curandeiros, se tornaram mártires de uma causa que era muito maior do que qualquer crença religiosa individual. Eles representavam a esperança e a resistência de um povo que buscava apenas sobreviver em um mundo hostil ao modo de vida deles. A história de João Maria, dos três monges em um, transcende a simples narrativa religiosa. É um personagem fundamental na história de Santa Catarina, pois a fé e a devoção que os três monges inspiraram foram o estopim de um levante social que deixou marcas profundas na região. O nome de São João Maria ainda ecoa no folclore e na memória do povo, vivo na tradição popular.